Oi, Rai. Oi, professores. Hoje é a nossa quarta aula de Fundamentos do Mundo do Trabalho. Vamos relembrar o que vimos desde a primeira aula? Vamos sim. Olha só, na primeira aula, a gente pôde compreender o trabalho como elemento constitutivo. E o trabalho como princípio educativo da formação do homem. Na segunda aula, vimos que graças à cooperação da mão, dos órgãos, da linguagem e do cérebro, os homens foram aprendendo a executar operações mais complexas. Esses foram alguns dos principais pontos que vimos até agora. Mas hoje a gente tem muita coisa ainda para ver, né, professores? Então, galera, se tiverem dúvidas, já sabem, né? Tô aqui no chat, esperando a sua pergunta, viu? Agora é com vocês, professores. Daqui a pouco a gente tá de volta. Olá, alunos, alunas do cooperativismo. Olá, professores, tutores de todo o estado de Rondônia. Bem-vindos mais uma vez aqui aos nossos estúdios, com muita alegria. Hoje nós estamos começando a nossa última aula. Já passamos aqui um bom tempo discutindo esse tema interessantíssimo sobre os fundamentos do mundo do trabalho. Espero que as aulas tenham sido elucidativas, que as aulas tenham sido compreensíveis, que tenha realmente agregado conhecimento para os alunos, para os professores. Eu sou a professora Márcia e não estou sozinha, estou com o meu professor auxiliar. Professor, é com você. Olá para todos e todas. Eu sou Euliene e fico muito feliz de estar aqui com você. Esta nossa última aula de Fundamentos do Mundo do Trabalho tem vários objetivos. Vamos a eles. Conhecer o surgimento da instituição escola no modo de produção capitalista. Perceber a relação entre o modo de produção capitalista e a educação profissional. Compreender o papel transformador da escola para a transformação da sociedade. Estes são os objetivos. Esta aula, especificamente, tem os seguintes conteúdos. Análise das relações entre a educação e o trabalho dentro do sistema capitalista de produção. O papel da escola e as possibilidades de transformação social. Nesta aula, é preciso ficar atento que, sendo o trabalho uma característica essencial do homem, o meio pelo qual ele busca na natureza os meios para realizar, produzir os bens sociais e biológicos de que necessita. Fazemos os seguintes questionamentos. É possível ensinar a trabalhar? E curioso isso, hein? Como se ensina a trabalhar? Só se aprende na escola? Eu fiquei curioso. Professora, agora eu fiquei curioso com isto. A senhora me colocou uma pulga atrás da orelha. Será que para trabalhar nós só aprendemos na escola? Será que tem outra maneira? Será que se ensina a trabalhar? A pessoa não nasce sabendo trabalhar? Bom, dá trabalho, né? Uma criança já nasce dando trabalho. Mas será que ela faz isso sozinha? Eu fiquei curioso agora, professora. É isso mesmo, professor Eliene. Depois de todas essas aulas que nós tivemos aqui, nós já falamos sobre o quê? Vamos fazer uma breve revisãozinha. Nós já falamos sobre o conceito de trabalho, de forma geral, o que é o conceito, onde as pessoas trabalham, que trabalham em tudo, que trabalho é uma característica do ser humano. Tudo isso nós já falamos na primeira aula. Nós já falamos das diferentes formas de trabalho nos diferentes períodos da sociedade. Então, trabalho no modo de produção tribal, modo de produção capitalista, modo de produção feudal. A gente já viu algumas características do trabalho relacionadas ao uso da tecnologia. A gente falou lá de automação, a gente falou de teletrabalho. A gente já falou também de coisas relacionadas ao trabalho que são coisas ruins, como a escravidão moderna, como a questão de gênero, a divisão
sexual do trabalho. Então, hoje nós vamos falar, pelo que o professor Eliene já indicou para vocês, nós vamos falar um pouquinho da relação trabalho e escola. E aí as perguntas-chave que o professor Eliene trouxe para a gente são perguntas muito interessantes. Como que você, se você é um aluno trabalhador, né, um aluno que estuda ao mesmo tempo trabalha, como que você aprendeu a trabalhar? Como que eu aprendi a ser professor? O professor Eliene aprendeu a ser professor? Como que alguém que é agricultor aprendeu o seu ofício, né? Como que alguém que é dono de uma oficina ou trabalha em uma oficina aprendeu a ser um mecânico? Como que o piloto aprendeu a ser avião? Em algum momento, todos nós, para desenvolvermos os diferentes tipos de trabalho que existem na sociedade, nós tivemos que aprender. E aí, nós aprendemos na escola, e foi uma escola dita regular, ou foi uma escola especial que só ensina a profissão? Foi uma escola na minha casa, que durante um período do dia o meu pai me ensinava a ser mecânico, né? Existem diferentes formas de se aprender e diferentes formas também de aprender o trabalho. E aí na aula de hoje a gente vai justamente centrar nesse ponto, né, dessa relação, e a gente vai aprender como isso aconteceu, como que surgiu a escola, né? Por que você sai da sua casa e tem que ir aprender alguma coisa na escola? Sempre foi assim? Não foi assim? Na aula de hoje a gente vai responder essas questões interessantes. Vamos lá fazer uma pequena, assistir um vídeo que justamente vai falar dessa relação, né, num ambiente aqui mesmo do Instituto Federal, com algumas pessoas que estão aqui no ambiente do Instituto, que é uma instituição de ensino, mas são pessoas que vêm para cá e elas não vêm para cá para estudar, como a maioria das pessoas vem, né? Os professores vêm estudar, os alunos vêm estudar, vêm aprender uma profissão, mas essas pessoas em particular não. Elas vêm aqui somente para trabalhar, né? E nós vamos então assistir um videozinho, é um vídeo curto, só para fazer uma explanação breve, né, daquilo que a gente está falando. Vamos assistir? Você já se perguntou se existe relação entre educação e trabalho? Será que esses dois conceitos fazem parte da formação e transformação humana? Infelizmente, a nossa sociedade não está acostumada com essa relação entre o trabalho e a educação. Não percebemos a educação ou o ofício do estudante como um trabalho, do mesmo modo que não vemos no trabalho uma oportunidade para o aprendizado. Mas trabalho e educação são interdependentes e complementares num processo de evolução humana, ou do devir humano. Você acompanha agora a opinião de duas profissionais sobre o seu trabalho e a relação dele com a educação. Olha só. Você aprende com o seu trabalho? Com certeza. Todos os dias a gente aprende mais e mais, cada dia mais. Eu aqui aprendi a conviver mais com as pessoas, eu estava um tempão sem trabalhar em casa, aí vim trabalhar aqui, aprendi a conviver mais, estou aprendendo muito com a cozinha, a cozinhar coisas diferentes, a servir melhor os clientes, é isso que eu estou aprendendo. O que você aprendeu no local de trabalho que marcou a sua vida como cidadã, como trabalhadora? A convivência porque a gente lidar com o ser humano é muito difícil. E a gente aqui está para servir, mas nem sempre a gente agrada a todos. E isso vem me ensinando muito aqui. É uma amizade, né, que a gente construiu aqui com as colegas de trabalho e outras pessoas mais. No seu lugar de trabalho, existe alguma atividade de aprendizagem ou algum espaço específico para leitura? Não. A gente não tem ainda, né, esse local específico para leitura. Mas eu acredito, né, que futuramente, né, a gente possa ter esse local para a gente ter esse momento. Não, nenhum espaço para leitura. Você e seus colegas realizam atividades culturais aqui em conjunto? Não, a não ser nossas festas de finais de semana, né, que a gente se reúne e aí a gente faz aquelas festinhas básicas, né? No momento nosso, e só o nosso trabalho mesmo, né? A gente se reúne para fazer tipo um mutirão de limpeza, daí a gente
se reúne o grupo todo para fazer aquela atividade em grupos. Como que você entende essa relação do trabalho com a educação? Você acha que essas duas coisas estão juntas? Com certeza, eu acho sim, que os dois andam juntos. Porque a educação, a gente não tem só ela, não só em casa, mas lá fora também, aqui também, entendeu? Eu acho que tanto a gente na limpeza, como a gente trabalha nessa área, a gente aprende junto com os outros e os outros alunos ou outras pessoas também aprendem com a gente, com o nosso dia a dia. Ah, sim, claro, né? Sempre quando a gente está lidando com as pessoas, a gente aprende algo, então estamos se reeducando também. Cada dia é um dia, né? Sempre tem a reeducação, tanto na gente como com quem convive com a gente. Viu só? É importante lembrar que trabalho e educação devem caminhar juntos. Bons estudos e até a próxima. Até a próxima, Júnior. Gente, então, vamos fazer, primeiramente, uma breve análise do vídeo. O vídeo está entrevistando duas pessoas, né, que exercem atividades no âmbito do Instituto Federal. Entretanto, a atividade que é exercida por essas duas mulheres não é atividade intelectual, é atividade física, né? Elas utilizam mais o seu corpo para realizar o trabalho remunerado que elas exercem aqui e utilizam também, claro, a sua capacidade intelectual, cognitiva, só que utilizam mais a atividade física, né? E embora elas estejam dentro de uma instituição de ensino em que a atividade intelectual é a atividade mais fortemente realizada, elas executam essa outra atividade. Mas é interessante a gente perceber a forma como elas percebem, né, a situação. Elas entendem que a atividade física delas, que elas exercitam, durante essa atividade é possível também aprender, é possível também conhecer. É tanto que elas relatam que elas estão aprendendo, que elas estão sempre aprendendo, né? Que conhecem pessoas e se relacionam. Tem também esse outro aspecto, né, do trabalho, ele ser também um agregador das pessoas e das comunidades. Mas, enfim, o que fica para a gente aqui, enquanto elas exercitam essa atividade, elas continuam também aprendendo, embora elas não venham para aprender, elas vêm para trabalhar, mas ao mesmo tempo que elas trabalham, elas aprendem alguma coisa, né? E por que que isso se dá? Isso se dá porque vamos aqui fazer uma breve leitura. Isso acontece porque o ato de educar, de ensinar, é um processo amplo. É um processo amplo, quer dizer que ele não tem apenas uma faceta, quer dizer que ele é maior do que ele parece, maior do que a gente percebia antes dessa aula. O homem aprende a trabalhar ao mesmo tempo que aprende a ser homem. Quando o primeiro homem criou o primeiro machadinho de pedra, já existiu a necessidade de ensinar aos outros homens a fazer o mesmo. Já houve o quê? A necessidade de ensinar aos outros a fazer o mesmo. Percebemos que a educação é um processo amplo e difuso na sociedade. Percebemos também que a educação ocorre a todo tempo, independente do ambiente em que estamos. Então, gente, o que o texto está dizendo para a gente? Está dizendo que a educação, ela não acontece somente e necessariamente em ambientes específicos. Ela acontece em todos os momentos da sociedade. Em todos os momentos em que a gente está convivendo com outros seres humanos. Aí dá um exemplo lá da Idade Média. O homem ou a mulher que primeiramente criou a primeira ferramenta que foi utilizada, que pode ter sido um machado, que pode ter sido uma colher, que pode ter sido qualquer coisa, mas enfim, essa pessoa que criou essa primeira ferramenta, ela teve que fazer o quê? Ela teve que ensinar
aos seus outros colegas, as pessoas que conviviam com ela, a fazer o mesmo. E essa pessoa que fez a segunda colher, ela aprendeu a fazer essa colher. Ela aprendeu a fazer essas ferramentas. Então, esse processo de ensinar a fazer algo, que seja uma ferramenta, que seja um alimento, né, que seja o cultivo de alguma coisa, e esse ato de aprender a fazer essa ferramenta, a fazer essa comida, a fazer esse cultivo, ele se deu num ambiente natural, num ambiente qualquer, e não se deu necessariamente num ambiente escolar, no ambiente acadêmico, porque isso é importante, é uma característica da educação, ser um processo amplo, um processo difuso na sociedade. Vamos voltar aqui para o texto. Olha só, ocorre a todo tempo, independente do ambiente em que estamos. Ou seja, não é preciso que estejamos no ambiente escolar para aprendermos. Educação é um processo amplo e difuso na sociedade. Atualmente, assim que saímos da infância, toda a nossa vida é conduzida em torno da escola e do ambiente escolar. O conhecimento do nosso idioma, da matemática, de dados geográficos e históricos a respeito da nossa cidade, do nosso país, são coisas que obrigatoriamente aprendemos na escola. Então, o texto está falando exatamente de como se processa a educação formal na nossa sociedade atual. Como que é essa forma? Essa forma é que a criança ela é muito pequena, ela fica em casa ou ela vai para a creche. Posteriormente, ela vai para a escolinha, vai aprender as primeiras letras, né, vai aprender a fazer pequenos cálculos. Mas quando essa criança vai para a creche ou ela vai para a escolinha, ela já sabe algumas coisas. E isso é reforçado na escola. Por exemplo, o idioma. A criança vai para a escola para o primeiro ano, ela já sabe se comunicar. Ela já sabe utilizar o banheiro, ela já sabe comer sozinha, ela já sabe quem são os seus pais, ela já sabe quem são as pessoas do seu convívio. Por quê? Porque ela aprendeu isso na vivência dela de ser humano, junto com os seus pais, os seus tios, a sua família, as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque ela aprende a todo momento na sociedade. Então, a primeira forma que a gente aprende a realizar o trabalho, e aí o conceito amplo de trabalho como aquela atividade pela qual nós interferimos no meio para satisfazer as nossas necessidades, esses primeiros trabalhos, eles não são aprendidos na escola, eles são aprendidos na sociedade com aquelas pessoas, né, com aqueles homens, aqueles seres humanos que fazem parte do nosso convívio social, né? Vamos voltar aqui. Vamos recordar que durante a maior parte da história da humanidade, a atividade de ler não era uma atividade necessária ou sequer útil. Os pergaminhos ou livros eram todos escritos à mão, e somente as pessoas que tinham tempo e dinheiro poderiam se dedicar a essas atividades. Então, aqui o texto está falando de um período histórico que foi a maior parte da história da humanidade. Durante durante o tempo em que nós existimos na Terra, durante a maior parte desse tempo, nós não sabíamos ler, nós não sabíamos escrever da forma como a gente entende hoje, nos pergaminhos, nos livros, registrando as nossas histórias, registrando romances, registrando dados matemáticos, registrando descobertas científicas. Por quê? Porque para os homens daquela época, para as mulheres daquela época, não era interessante você registrar isso, não era necessária a leitura, o conhecimento da linguagem escrita para você ensinar aos seus filhos, ensinar aos seus descendentes como realizar determinado tipo de trabalho. Então, desde o surgimento da agricultura até muitos milênios de anos depois, a gente ensinava
enquanto estava realizando aquele trabalho. Então, ensinava a plantar enquanto plantava, ensinava a colher enquanto colhia, ensinava a construir uma casa enquanto se construía uma casa. Não existia essa separação, como, por exemplo, na formação de um engenheiro atualmente, em que ele não vai construir uma casa, né? Ele vai primeiro estudar, aprender todos os fundamentos das ciências da construção, depois que ele vai para um estágio, para alguma coisa, aprender a como se construir uma casa. Mas durante a maior parte da nossa vivência na Terra, não houve necessidade desse espaço em separado. As pessoas aprendiam as coisas enquanto realizavam essas atividades. Vamos voltar aqui para algumas questões interessantes. Que questões são essas, né? Que questões podem ser essas questões interessantes? Então, vamos lá. Sendo o trabalho uma característica essencial do homem, o meio pelo qual ele busca na natureza os meios para realizar ou produzir os bens sociais e biológicos de que necessita. Esse aqui, gente, por favor, o conceito de trabalho, todas as aulas a gente está trabalhando. Se o homem trabalha e aprende ao mesmo tempo, como surgiram as escolas? Como surgiram esses espaços distintos da vida, ao qual as pessoas vão somente para aprender, né? É justamente a questão aqui que o professor Oliane estava se referindo, como que a gente vai aprender, a gente vai num local separado da nossa casa, pega um ônibus, pega alguma coisa, algum meio de transporte e vai lá somente para estudar, né? Então, a gente vai voltar lá do modo de produção tribal, primeiro modo de produção. Na sociedade tribal, enquanto atuavam sobre a natureza, os homens utilizavam os meios de produção, lembra dos meios de produção? E a sua força de trabalho, produziam bens e serviços, testavam esses bens e serviços e, caso fossem bons, eles ensinavam essas formas de trabalho aos outros homens. Essa forma prática dos homens ensinarem uns aos outros a viverem em sociedade é a primeira forma de educação que surgiu. E é a primeira forma de educação com a qual temos contato. Então, é justamente o que a gente já vinha trabalhando, né? Com um exemplo do machadinho de pedra. Então, os homens, eles sabiam fazer, eles desenvolviam, eles criavam uma forma de atuar sobre a natureza, realizar esse trabalho e produzir os bens que eles necessitavam. E aí eles ensinavam aos outros homens, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, como realizar essa atividade. E eles ensinavam ao mesmo tempo em que eles estavam realizando essas atividades. E aí esse conhecimento foi se perpetuando na sociedade por meio do saber fazer, por meio do conhecimento prático, sem a necessidade, sem a necessidade tão forte de um ambiente separado como a escola, né? Essa era a forma que acontecia de educação no modo de produção tribal. Foi dessa forma, né? Lá no modo de produção tribal, foi dessa forma que nós aprendemos a falar, a vestir roupas, a usar o banheiro e a comer. Nesse conhecimento simples, nessa forma de ensinar, que parece tão simples, nós aprendemos a dizer ao outro sobre as nossas necessidades, sobre como não passar frio e sobre aquilo que podemos ou não comer. Né? Foi desse jeito que a gente aprendeu aquilo que era mais importante para a sociedade daquele momento, para a sociedade que vivia no modo de produção tribal. Vamos lembrar lá no modo de produção tribal, os homens apropriavam-se coletivamente dos meios de produção.
Todos tinham afazeres semelhantes e produziam a sua existência em comum. Os homens realizavam trabalho e educavam a próxima geração. Eles educavam ao mesmo tempo em que viviam. O processo de ensino no modo de produção tribal não era um processo separado do processo de viver, do processo de realizar as atividades que aquela sociedade considerava importantes, da forma como aquela sociedade se mantinha. É diferente da nossa sociedade, em que o momento de ensinar a fazer alguma coisa é distinto do momento de viver. Né? Ou na sociedade tribal não havia essa distinção entre o momento de ensinar e o momento de aprender. Né? Então vamos ver aqui como era a educação no modo de produção tribal. Esse círculo aqui, cor de laranja, é o círculo da vida. Aqui estão todas as atividades que o ser humano que vivia no modo de produção tribal realizava na sua vida. Então, a vida é o círculo maior. Mas também, enquanto ele vivia, ele realizava aqui o trabalho, né? Não era separado, era dentro da vida, né? As pessoas realizavam trabalho. E, mais ainda, dentro do processo de realizar trabalho, eles ensinavam as atividades que eram importantes para aquele grupo social. Então, essa imagem, ela tenta ilustrar isso, que a vida, eles viviam, e dentro do processo de viver, eles realizavam trabalho, e dentro do processo de trabalhar, eles ensinavam. Estava ali, tudo junto. Não existia separação, como a gente vai ver que existe nos outros modos de produção, né? Então, uma coisa que passou a existir e que não existia no modo de produção tribal, vocês podem observar aí duas setinhas, uma que vai para cada lado, uma que vai para um lado daqui e outra que vem para o lado de cá. Elas não são mais um círculo, elas vão para caminhos separados. Né? Não existia no modo de produção tribal, mas passou a existir nos modos de produção subsequentes, nos modos de produção que vieram depois do modo de produção tribal. Foi essa divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Se lá no modo de produção tribal era junto, as pessoas viviam, as pessoas trabalhavam e as pessoas ensinavam, nos modos de produção que virão depois, existe essa separação. Em algum momento há essa separação entre aqueles que vão realizar um trabalho intelectual, o trabalho de pensar, e aqueles que vão realizar o trabalho manual, o trabalho de realmente utilizar o esforço físico para produzir os bens e serviços que a sociedade vai necessitar. Né? Vamos lá para o conceito. O trabalho manual, já está falando, manual. O trabalho manual é aquele realizado com as mãos e com o esforço físico. O trabalho intelectual é aquele em que mais usamos o intelecto e o raciocínio, né? Então, o nome do conceito já está falando, manual e intelectual. De forma rigorosa, né, na realidade mesmo, se a gente for observar, não há trabalho somente intelectual ou somente manual. Há uma predominância de um ou outro. Predominância quer dizer que faz mais um do que o outro. A principal diferença é que há uma valoração do trabalho intelectual, sendo que as pessoas que realizam esse tipo de trabalho têm mais poder e privilégios dentro da sociedade. Então, não é que um trabalho, né, não existe aquele trabalho que ele é somente manual. A pessoa vai somente executar sem pensar em mais nada.
ou um trabalho que seja somente intelectual, que a pessoa vai somente ficar sentada, pensando e ela não vai fazer nada. Todo tipo de trabalho, ele é intelectual e manual, mas há uma predominância de um tipo de serviço, né? De um tipo de trabalho. Então, quem realiza mais o trabalho intelectual, ele vai ter que fazer lá, vai ter que digitar, vai ter que ir a algum lugar, vai ter que caminhar, né? Enfim, ele vai ter que fazer algumas atividades que vão exigir o seu esforço físico, mas não vão exigir tanto esforço físico como, por exemplo, de um personal trainer, como aqueles que ficam na academia para auxiliar as pessoas que vão lá. Né, eles têm que ficar o dia todo em pé, eles têm que levantar peso, né, e eles têm o conhecimento de como utilizar aqueles equipamentos, mas eles vão carregar peso, né, eles vão ter que utilizar mais o seu esforço físico do que o seu esforço intelectual. Né? Vamos ver agora como que se deu o trabalho e a educação no modo de produção escravista. Né? Lembram lá do modo de produção escravista? Né? Nós vimos que houve um modo de produção escravista, em que nem todos os homens realizavam o mesmo tipo de trabalho. Nesse modo de produção, as riquezas eram produzidas pelos escravos, enquanto os donos de escravos realizavam o trabalho intelectual de governo e comércio das cidades-estados. Então, nós vimos lá que na Grécia Antiga, por exemplo, né, existiam os escravos e existiam os homens livres. E o que os homens livres faziam? Eles cuidavam dos assuntos da polis, eles governavam, né, eles tomavam as decisões públicas, mas eles não necessariamente produziam a riqueza da sociedade, né, não trabalhavam os seus fundamentos. Né, quem construía, quem executava as decisões que tinham sido tomadas pelos homens livres eram os escravos, né? Então, começa a existir essa divisão, mas ainda na sociedade, entre aqueles que realizam o trabalho árduo, o trabalho pesado, e aqueles que realizam o trabalho intelectual, que também é árduo, né? Também requer tempo e dedicação, mas é visto também como um trabalho, né, mais sutil. Né? Vamos lá para o texto. Com essa divisão do trabalho, passou a existir a necessidade de duas formas separadas e diferentes de educação. Uma educação para aqueles que realizavam o trabalho intelectual, de governo e comércio da polis, né, que precisavam aprender a ler, a escrever, a negociar e a cuidar da guerra. E uma outra educação para aqueles que precisariam fazer construções, ferramentas, cuidar dos animais. Então, quando houve essa separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, surgiu então a necessidade de duas formas diferentes de educar. Né? Porque se alguns homens estavam destinados, entre aspas, a realizar mais o trabalho intelectual, então eles deveriam ser preparados para realizar esse trabalho, né? Com aquelas aptidões características daquele tipo de trabalho. Então, um homem que ia governar a cidade, ele precisava saber ler, ele precisava ter um domínio correto do idioma, saber escrever, ele precisava ter conhecimento de leis, ele precisava também saber conversar com os seus pares, né, convencer os seus pares de determinadas ideias. E já aquele homem que era escravo, ele tinha outros afazeres, ele tinha que aprender a produzir ferramentas, ele tinha que aprender a cuidar de animais, ele tinha que saber, sei lá, consertar carroça, né? Então, o que aconteceu? Houve uma separação na forma de ensinar para aqueles que vão realizar o trabalho intelectual, né? Foi criada a escola para que esses homens pudessem aprender aquilo que seria cobrado deles. E para os escravos, essa outra forma de educação
que não era escola, era uma outra forma de educação que a gente vai ver aqui, né? Como havia agora, né? Vamos falar sobre o surgimento da escola. Como havia agora duas formas distintas de trabalho, havia então duas formas de ensinar. A palavra escola tem origem nos idiomas grego e latim, escola ou escolé, respectivamente, que significa lugar do ócio, lugar do tempo livre, né? Então a escola surge a partir da necessidade de duas formas de trabalho, né? Antes o trabalho era só um, né? Agora não, agora há duas formas distintas de trabalho. Então há também duas formas de ensinar a realizar esse trabalho. Professor Olienio, o senhor quer fazer algum comentário? Querido, a palavra ensinar, ela significa marcar. Então, quem ensina vai marcar você de alguma maneira, marcar alguém. Eu vou te ensinar, vou te marcar. Agora, a palavra aprender. A palavra aprender, ela vem de... lembra aprendiz, vem do grego edera. Edera é uma trepadeira. Era uma trepadeira. Era com H, viu? E aí, o que acontece na trepadeira no muro? Ela se agarra ao muro e vai subindo no muro. Aí, ao dominar todo o muro, você já não vê mais o muro, você vê só aquela planta, não é? Então, aprender é isso, você vai se agarrar àquele conhecimento, aquela situação, e você vai até se confundir com ele, com aquele conhecimento. Por exemplo, um dia alguém te marcou, te ensinando a falar. Você não sabia falar? Alguém chegou assim, fala, pá, pai. Hoje tem que mandar você calar a boca, que não para de falar, né? Um dia alguém te ensinou a caminhar, a andar. Aí ficou assim, dandá, vem filhinho, vem dandá. Hoje tem que mandar você ficar sentado, que é só ficar andando aí pela sala para um lado e para o outro. Veja, você se agarrou a esse conhecimento e você é um ser que anda, um ser que fala, um ser que lê. Algum dia te ensinou a ler. E aí você começou a ler. Quem tem irmãozinho mais novo, já viu a dificuldade que é aprender ali a ler? O menino fica A, B, escreve todo torto. E, olha, hoje em dia você lê até sem querer. Você vai andando, vê um dizer assim e está lendo, mesmo sem querer. Ou escrever. Antigamente você escrevia todo torto, só as vogais, só as consoantes. Agora você escreve sem olhar para o caderno em linha reta. Veja, aprender, então é como se fosse uma trepadeira, se agarra ao conhecimento e se confunde com ele. Então você é uma trepadeira, né? Aprendiz, você é aprendiz. Ou seja, alguém algum dia te marcou com esse conhecimento, ensinou. Isto pode acontecer simultaneamente enquanto você está vivendo. Isto era na sociedade tribal, que trabalho e vida era a mesma coisa. Educação não é educar para a vida. Vocês já viram essa frase aí? Essa escola educa para a vida, educar para a vida. Pois é, na sociedade tribal, pelo que a professora estava falando, não acontece assim não. Na sociedade tribal, educar é vida. Educação é vida, não é educar para a vida. Primeiro educo, depois eu vou viver. Primeiro educo, depois eu vou viver. Não. Na sociedade tribal, logo no início, era tudo junto. Educar é vida. Diferente, né? Isso. E agora, com a escravidão, lembra? Divisão de tarefas. Lembra lá nos conceitos de trabalho, que a professora estava recapitulando toda hora aí? Então, na divisão de tarefas, chegou um determinado momento em que houve a escravidão. Alguém disse que o trabalho dele era mais importante que o dos outros.
E aí ele vivia do trabalho dos outros. Os outros iam trabalhar, eram escravos, iam exercer o trabalho com a terra, o trabalho manual. Estes que estavam trabalhando na terra, eles eram educados enquanto estavam ali trabalhando. Os outros estavam fazendo o quê? Estavam ociosos, né? Só enrolando, ociosos. A palavra escola, como disse a professora, lugar de ócio, ócio sem fazer nada. Então eles foram para a escola, local que não faz nada e vai desenvolver outras aptidões, outras qualidades humanas sem ser aquelas. Aí houve essa separação, onde surge a escola, este espaço, ok? É isso mesmo. Obrigada, professor Eliene. E aí, né, pegando o ponto de onde o professor Eliene parou, surge a escola. O que é a escola? A escola é o espaço daqueles que têm tempo para ir à escola. Por quê? Porque quem ia para a escola eram os filhos, né, das pessoas que tinham posses, das pessoas que eram as donas dos escravos, né? Elas deveriam ir para a escola, aprender aquelas determinadas disciplinas, aquelas importantes informações para a pessoa conduzir a polis. Diferente de quem era escravo. Quem era escravo não tinha tempo para estar estudando, para estar indo aprender latim, né, grego, esses idiomas que eram da época. As pessoas tinham que realizar o seu trabalho, que era um trabalho de escravo, né? Aqui, então, poucos, né, conforme o texto está falando, poucos que tinham tempo para o ócio eram instruídos, né? Enquanto muitos, aqueles que somente tinham a força de trabalho, eles aprendiam o trabalho trabalhando. Quando se trata daqueles que realizam o trabalho intelectual, passamos a ter a educação escolar, que se realiza em ambiente separado e próprio para a instrução, né? Quando se trata daqueles que realizam o trabalho manual, continuamos a ter uma educação que se realiza no próprio processo de trabalho. O trabalho de construir, plantar, colher, de realizar, não necessitava, a ideia era essa, que não necessitava de formação escolar. Era conhecimento aprendido no próprio exercício de trabalhar, né? Que era o que já acontecia antes. Então, gente, o que acontece? O que aconteceu, né? Com a divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, houve a necessidade de uma forma específica de educação. Que forma específica foi essa? Foi aquela que passou a ser desenvolvida em um ambiente separado, destinado somente a isso, que foi o ambiente escolar, que é o ambiente da educação escolar. A outra forma de educação, que era aprendida enquanto se realizava o trabalho, enquanto se vivia, ela continuou existindo, só que ela passou a ser destinada principalmente para aqueles que realizavam os trabalhos manuais, os servos, os escravos, né? Houve essa distinção, houve a separação no trabalho, houve também a separação na forma de educar. Para aqueles que realizavam o trabalho intelectual, a forma de educar era aquela, além da educação, né, comum de casa, houve também a educação escolar. E para aqueles que eram os escravos, os servos, continuou-se a forma de educação em que eles aprendiam a realizar as suas atividades trabalhando. Por quê? Porque eles não tinham tempo livre para ir para a escola, né? Agora nós vamos aqui para as transformações do capitalismo, né? O modo de produção atual. Vamos lá, o modo de produção capitalista é voltado à produção de bens com valor de troca, que serão fabricados em excesso e trocados por dinheiro. Isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores, né? Nós vimos também que o que agrega valor aos bens produzidos é o trabalho do homem. Pois bem, com o surgimento desse modo de produção, o saber se transforma em valor,
Dessa forma, há necessidade de, em alguma medida, aumentar o saber do homem que trabalha, né? O trabalho intelectual produziu novos equipamentos, ou seja, materializou-se em maquinaria especializada, que exigia do trabalhador braçal um conhecimento que até então ele não possuía. O uso da máquina acabou com o trabalho especializado, pois alguns trabalhos manuais passaram a ser realizados pela máquina. Entretanto, exigiam um conhecimento mínimo geral. Se antes o homem dominava todo o processo produtivo, por exemplo, de fazer tecido, com o advento da Revolução Industrial, isso mudou. Então, gente, o que aconteceu com o surgimento do modo de produção capitalista? Houve também uma necessidade de reformular um pouco a questão do trabalho. Por quê? Porque aqueles que antes realizavam o trabalho braçal e eles aprendiam com o seu pai, com os seus tios, né? Era aquela forma de educação ainda do modo de produção tribal, ela não podia mais se sustentar no modo de produção capitalista. Por quê? Porque no capitalismo o conhecimento se tornou um valor. Porque sempre que o homem realizasse um trabalho em que ele tinha mais conhecimento, isso agregava mais valor aos bens produzidos. Então, houve a necessidade de ensinar esses trabalhadores a realizar um tipo de trabalho mais complexo. Por quê? Porque antes eles não podiam, ele não tinha essa necessidade, por exemplo, de utilizar maquinários. Por quê? Porque os maquinários não existiam, né? E aí depois, com o surgimento, né, com a utilização desses maquinários, houve a necessidade desses homens aprenderem a utilizar essas novas ferramentas de trabalho. E aí, nesse processo de aprender a utilizar essas novas ferramentas, houve a necessidade deles realmente aprenderem, né, e se deslocarem a um local específico para o aprendizado dessas ferramentas. Professor Liene, o senhor quer fazer um comentário? Sim, então nós podemos entender, vamos aí para uma leitura muito importante que conclui esse pensamento. As transformações, essa questão das transformações do capitalismo. Agora, além de saber operar a nova ferramenta, ou seja, as máquinas, surgiram também as atividades de manutenção, ajustes e reparos das máquinas. Além do trabalho manual em si, também era exigido do homem algum trabalho intelectual. E ainda, assim, concluindo essa ideia, nós podemos entender que dos trabalhadores intelectuais se esperava um domínio teórico amplo para prepará-los para as atividades de governança. E dos trabalhadores manuais se esperava uma formação prática ligada às suas atividades, dispensando os conhecimentos teóricos. E isto mesmo. Foi a partir dessa necessidade do modo de produção capitalista que, baseados nas escolas tradicionais, surgiram os cursos profissionais. Esses cursos enfatizam os aspectos operacionais, associados ao exercício de tarefas específicas, tanto manuais como intelectuais, do processo produtivo. E é isso. A escola de formação geral, que não era profissional, enfatizava as qualificações intelectuais gerais de línguas, matemática, oratória, política e leis. Já as escolas profissionalizantes enfatizavam aspectos operacionais do processo de produção. Então, o conceito de educação profissionalizante. Vamos deixar claro aí. Educação profissionalizante enfatiza aspectos operacionais, vinculados ao exercício intelectual e manual de uma tarefa específica. Certo? Isso é super importante aí. Agora vamos para esse surgimento, o surgimento dos cursos profissionais.
Ainda hoje, o trabalho encontra-se dividido em trabalho manual e trabalho intelectual. Ainda hoje, os trabalhos intelectuais são socialmente valorizados, são mais valorizados que os trabalhos manuais. Isso reflete um prestígio social e em salários recebidos. Então, caminhando aqui para uma conclusão, educação e o trabalho. Com o surgimento da escola, preste atenção, como esse ambiente específico, consolida-se a divisão entre educação e o trabalho. Com o tempo, a forma específica de educação passou a ser identificada como educação, a outra foi esquecida. A educação, que antes era um processo espontâneo da vida e do trabalho em comunidade, passa a ser uma forma diferenciada e separada do trabalho. Com o passar dos anos, até chegarmos aos dias de hoje, a escola modificou-se, ficou mais complexa e é a forma principal e dominante de educação, a suplantar todas as outras formas de educação. Certo? Isso é muito importante. Assim, concluindo, desde a sua origem e até muitos anos depois, a escola está ao lado do trabalho intelectual, preparando as pessoas de poder para o exercício do trabalho, de planejar, governar, negociar e guerrear. Embora tenha passado por algumas transformações no decorrer do tempo, a escola se consolidou da seguinte situação: separação entre instrução e o trabalho. Desta maneira, podemos ficar atentos que nós iremos agora para os nossos exercícios. Vocês fiquem atentos que os exercícios são fáceis e irão reforçar alguns conceitos. E ainda fica uma questão: será que a escola favorece a desigualdade e torna todos nós iguais? Né? Fica aí uma pergunta, um ponto de interrogação para vocês. Bom, os exercícios são fáceis, tem lá de marcar V, marcar F, né? Exatamente. Verdadeiro, falso. Fazer análise das questões, né, das afirmativas, dizer se é verdadeiro e se é falso. Tudo bem tranquilo. Olá, gente, boa tarde. Vamos começando aqui agora a resolução dos nossos exercícios. Né? Depois da aula, agora vocês tiveram tempo para analisar as questões. Observem, prestem bem atenção no enunciado da questão. Às vezes está pedindo para você marcar a alternativa correta, às vezes está pedindo para você marcar a alternativa incorreta, às vezes está pedindo para você somente fazer uma análise de verdadeiro ou falso. Então é muito importante, muito interessante que vocês leiam com bastante atenção o enunciado da questão para não confundir. Às vezes está pedindo a incorreta, aí você não leu direito, aí viu a letra A, ah, tá correta, então a letra A errou. Na hora da prova, vai errar. Então, preste atenção, os exercícios são uma prévia da nossa prova, da forma como as questões vão aparecer nas provas de vocês. Então, aproveitem para observar a forma de resolução do exercício, aproveitem esse momento para tirar dúvida, procure o professor tutor, procure aqui o professor Euliene, né? Então, vamos aproveitar esse último momento que a gente vai ter para realmente sanar essas dúvidas. Vamos lá para a questão 1, né? Questão 1. A respeito da educação, é errado afirmar que... O que é errado? É errado afirmar que o ato de educar, de ensinar, é um processo amplo? Certo ou errado, professora, essa daí? Essa aqui está
correta. Ah, então ok. Vamos ver. É errado afirmar a educação ocorre a todo tempo, independente do ambiente em que estamos? É errado? Errado, professor, ou certo? Não, essa aqui é certa. A educação acontece o tempo todo. Lembrem lá da aula. Vamos ver. É errado afirmar que não é preciso que estejamos no ambiente escolar para aprendermos? Essa aqui é correta. Correta? Professor, então não tem errada, não. Deixa eu ver. Então é errado afirmar que a educação somente acontece no âmbito da escola? Essa aqui é a errada. Por quê? Porque a gente já viu que a educação, ela não acontece somente no âmbito da escola. A educação é um processo amplo e difuso na sociedade, né? Então, ela acontece em todo momento. Por causa desse somente aqui, é que a questão está errada. Porque somente quer dizer que se não estiver na porta da escola, você não aprende mais, só aprende se estiver dentro. E isso não é verdade, né? Nós aprendemos em todos os momentos da nossa vida, não aprende só quando é criança, aprende até antes da hora de morrer a gente está aprendendo. Não aprende somente dentro da escola, aprende na nossa casa, aprende na nossa igreja, aprende em algum outro ambiente que a gente vai. Educação é um processo amplo e difuso na sociedade. Acontece o tempo todo. Era para marcar a errada. Vamos lá para a questão 2. Antes de ir para a questão 2, professora. Pois não? Aqui, ó, acertaram lá a professora Juscelie, lá da escola Ana Neide, Alta Floresta. Os estudantes de lá marcaram a resposta correta. Também a professora Rosineia Aparecida, da escola em Burana, de Ji-Paraná. Lá ela informou que os estudantes também marcaram a resposta correta. Da escola, a professora Leuda Inácio, lá da escola Jorge Teixeira, lá de Ji-Paraná, também disse que os estudantes lá marcaram corretamente. E ainda, a professora Fani, ela informou que a professora Fani é lá da escola Irmã Dorothy, também de Ji-Paraná, e ela disse que os estudantes de lá estão bem atentos. Parabéns para vocês e parabéns para todos os outros que já responderam as questões. Agora sim, já tem gente respondendo a questão 2. Vamos para a questão 2, então. Vamos então à questão 2, professor. O que estava pedindo lá? A respeito do modo de produção tribal e da educação. É errado, novamente, a questão errada. É errado afirmar que os homens, enquanto atuavam sobre a natureza, ensinavam sua forma de trabalho aos outros. Isso é errado? Não, isso aqui é certo. Está certo. Então é errado, agora é errado, quer ver? É errado, os homens apropriavam-se coletivamente dos meios de produção. Todos tinham afazeres semelhantes e produziam sua existência em comum. É errado? Não, essa aqui é a certa. Todos ensinavam ao mesmo tempo que trabalhavam, ao mesmo tempo que viviam a sua vida. Não foi isso que a gente viu lá naquele gráficozinho que era um círculo, né? Então, essa aqui também está correta. Então essa daqui está errada, quer ver? Ó? Os homens, ao realizar trabalho, educavam a próxima geração. Não, essa aqui ela também está correta. Por quê? Porque não existia uma forma, né? Não era formalizada a educação. Ao mesmo tempo que os homens realizavam trabalho, eles ensinavam, né? Aprendia a colher colhendo, aprendia a fazer uma casa fazendo uma casa. Essa aqui também está correta. Então, a errada vai ser qual? Vai ser o modo pelo qual a responsabilidade das atividades do lar é dividida entre seus membros? Então, essa aqui é a letra D, né? Ela estava na cara.
Essa aqui, o senhor pode conferir aí no chat, eu tenho certeza que ninguém errou, porque a letra D, ela não é nem referente ao conteúdo da aula de hoje, ela é referente ao conteúdo da aula passada. Está falando com relação à divisão do trabalho entre os membros da família, né? Que a gente viu, uma revisãozinha lá da aula passada. Então, a alternativa errada é a letra D. Por quê? Porque ela não é referente à relação entre o modo de produção, qualquer modo de produção, com a educação. Porque ela é referente à questão de gênero. O conteúdo dela está falando de questão de gênero. Então, não teria como ser essa alternativa. Quer ver, professor? Olha aí, tenho certeza, todo mundo acertou. Correto, isso mesmo. E aí, aqui tem uma correção que estão pedindo aí para fazer. A professora Juscelie, fazendo justiça, o nome não é Ana Ney, é Ana Nery, o nome da escola dela, que estão lá os estudantes estão participando da aula conosco. Muito bem. E aí, vamos para a resposta da segunda questão. Quem acertou todo mundo. Olha, lá da escola Ana Nery, da Juscelie, resposta letra D. Opa, aqui teve um aqui que errou, marcou a letra C, mas eu acredito que agora eles já entenderam com a explicação. Se não entendeu, manda a pergunta. O professor Justino Ferreira informou que marcaram lá com ele a letra D. A professora Rosineia, da escola em Burana, de Paraná, também informou que foi a letra D. Deixa eu ver quem mais acertou aqui. Teve aqui a professora Marisete, lá da escola JK de Rolim de Moura, disse que os estudantes também participaram e acertaram a primeira questão. Marcaram a letra D. Muito bem, parabéns aí, estudantes. Voltando para a questão 2, olha aí. Lá, a professora Elizabeth, da escola Maria Rosa, de Espigão do Oeste. Eita, acertaram. Que bom. Também lá da escola JK, né, que acertou a letra D, número 1, também acertou na número 2 a letra D. A professora Marisete está informando que eles acertaram. Também aqui nós temos aqui o quê? É isso mesmo. Vamos ver agora a próxima questão, que é uma questão longa, fiquemos atentos, longa, e é muito prazerosa, porque sai desse negócio de ficar marcando xizinho, né? Faz nós pensarmos mais cautelosamente sobre as afirmações, marcando se é verdadeiro ou se é falso. Então você acompanhe direitinho para ver se é verdadeiro ou falso. É a quarta questão, se eu não me engano, daqui a pouco. Vamos para a questão 3. Questão 3 tem gente que já mandou a resposta aqui, professora. Quero ver se essa daqui o pessoal vai acertar. Então, bora ver qual que o pessoal está mandando mais aí. Vamos ver antes da correção. Tá, ok. E o pessoal é a letra A, é a letra B, a letra C. Olha aqui, deixa eu ver. Tem... Olha aí, número... Vamos aqui fazer a leitura. Número 3. Aí o senhor confere. Tá, a ok. questão 3, vamos lá. Olha só, qual a temática da questão? Sobre trabalho intelectual. Sobre trabalho intelectual, podemos o quê? Podemos afirmar que aquele trabalho realizado com as mãos, com esforço físico, não sei. Podemos afirmar que é aquele em que mais usamos o intelecto e o raciocínio? Será que é esse? Ou podemos dizer que é aquele realizado em condições degradantes, com uma jornada exaustiva e com servidão por dívidas? Será que é esse? Ou será ainda que é aquele realizado somente por mulheres? Qual a resposta, professor, que está bombando aí no chat? Essa aqui também está... Todos estão marcando a resposta da letra B, professor. Olha, tá a professora Leuda, lá do Jorge Teixeira de Paraná,
falou que os estudantes lá marcaram a letra B, a da Juscelie, da Ana Nery, de Alta Floresta, a Rosineia, da escola Emburana, de Ji-Paraná, a professora Elizabeth informou que a estudante Fabiana, do Espigão do Oeste, lá da escola Maria Rosa, marcou a letra B. O professor Justino disse que o pessoal lá os estudantes marcaram a letra B. Então, tá todo mundo marcando a letra B, olha aqui. Então, vamos aqui revelar que todo mundo está compreendendo o conteúdo, professor, porque a letra B é a afirmativa correta, né? O trabalho intelectual é aquele que mais usamos o intelecto e o raciocínio. A letra A, ela corresponde ao conceito de trabalho manual, não é o conceito de trabalho intelectual, né? A letra C está relacionada a quê? Ao trabalho escravo, à servidão moderna, né? Trabalho realizado em condições degradantes, jornadas, também não foi o conteúdo dessa aula, o conteúdo da aula passada. Aqui a letra D, realizado somente por mulheres, também não foi o conteúdo da aula de hoje. As únicas duas alternativas referentes ao conteúdo da aula de hoje foram a letra A e a letra B, sendo a letra B a questão correta. Que bom que todo mundo compreendeu o conteúdo, que bom que todo mundo conseguiu compreender a aula. O pessoal lá da escola Ana Nery compreendeu o conteúdo, muito bom. Aí tem aqui, lá da escola Boa Esperança do Alta Floresta, lá da Alta Floresta, o professor professor Valdir Martins, ele informa que os estudantes Lucas, Wellington e Alisson, eles acertaram também. Parabéns para vocês três e todos os outros estudantes que marcaram a resposta corretamente. Vamos para a questão 4, também é de marcar X. Vamos ficar atentos. Tem gente que já começou a mandar a resposta aqui já, professora. Então, vamos fazer a leitura, análise das questões, aí a gente analisa a resposta do pessoal. Aí a questão 4, né? Qual o conteúdo dessa questão? A respeito do surgimento da escola. Esse é o conteúdo da questão. Nós podemos afirmar que surgiu a partir da necessidade de ensinar diferentemente aqueles que realizavam trabalhos diferentes? Não sei. Surgiu, pois a educação ocorre a todo tempo, independente do ambiente em que estamos. Surgiu? Ou letra C, surgiu pois os homens apropriavam-se coletivamente dos meios de produção. Todos tinham afazeres semelhantes e produziam a sua existência em comum. Ou surgiu, pois houve a necessidade de institucionalizar a educação operária por meio das escolas profissionalizantes. Qual a resposta que o pessoal está dando aí, professor? A escola Ana Nery acertou de novo? Olha, vamos ver aqui se eles acertaram. Olha, eu não sei se acertaram, mas tá aqui. A Ana Nery, o professor Justino, os estudantes lá da escola Ana Nery com a professora Juscelie, lá de Alta Floresta, os estudantes que estão lá com o professor Justino, os estudantes lá da professora Rosineia, da escola Emburana, em Ji-Paraná, os estudantes, cadê? Os estudantes da escola Maria Rosa, da professora Elizabeth, eles marcaram que a resposta é a letra A. Calma aí, ainda tem aqui a professora Marisete, lá do JK, da escola JK de Rolim de Moura, também disse que os estudantes marcaram a resposta é a letra A, mas tem gente que está com dúvida. É bom a senhora tirar essa dúvida aí, olha. Vamos lá, a dúvida. Não, calma aí. Tem ainda na escola Marcelo Aruá, em Alta Floresta, professora Sirlene, se eu não me engano aqui, o aluno Marcelo Aruá, da escola Boate, ele disse que a resposta é a letra A.
Então, e tem um grupo de meninas aqui, e um rapaz, é claro. Tem a Priscila, a Fabiana e o Galeno, da Escola Maria Rosa. A professora Elizabeth está informando que eles marcaram a letra A. Mas tem gente lá na Escola Boa Esperança, de Alta Floresta, segundo a professora Martins, eles estão em dúvida se a resposta é a letra A ou é a letra D. Então, eu acho que a dúvida principal está com essa situação. É letra A ou letra D? Então, gente, olha só, essa questão ela é uma questão muito interessante. Eu acredito que é uma questão diferente das questões. Todas essas afirmativas aqui, elas são todas até alternativas verdadeiras com relação ao conteúdo da aula de hoje. Só que o que a questão 4 está solicitando é com relação ao surgimento da escola, né? Olha só, presta atenção, todas são verdadeiras. Só que somente uma é verdadeira com relação a esse conteúdo. A questão do surgimento da escola é quando existiu pela primeira vez uma escola. A resposta correta é a letra A. Surgiu a partir da necessidade de ensinar diferentemente aqueles que realizavam trabalhos diferentes. A letra D, ela é uma alternativa que pode confundir realmente, só que ela está falando do surgimento das escolas profissionalizantes, que surgiram depois da escola, a escola aquela daqueles que tinham tempo, a escola que surgiu lá na antiguidade, né? Então, esse aqui, houve a necessidade de institucionalizar a educação operária por meio das escolas profissionais. Houve, mas só que esse não foi o surgimento da escola, foi o surgimento das escolas profissionais. A letra correta, que corresponde à resposta correta, é a letra A. Espero que tenha sanado a dúvida de vocês. Leiam atentamente o enunciado da questão. Lá vai estar dizendo qual o conteúdo daquela questão específica e vai estar dizendo se a resposta é correta ou se a resposta é incorreta. Por quê? Porque dependendo do conteúdo da aula, uma resposta, ela não está necessariamente incorreta, mas ela não corresponde ao conteúdo daquela aula. Como, por exemplo, a gente viu nas questões anteriores, o conceito de escravidão moderna ou relacionado à questão de gênero, né? Não é o conteúdo que está pedindo no enunciado, é o conteúdo, né, da aula. Então, leiam com atenção durante a prova, leiam com bastante atenção, analisem a questão para poder responder. E aí esse erro não vai se repetir mais. Professor, agora a questão 5. Antes de ir para a questão 5, parabéns então aí para o Marcelo Aruá, parabéns aí para a Fabiana, parabéns para... Cadê o nome dela aqui? Vai aparecer para a Priscila, parabéns para a Fabiana e parabéns para o Galeno. E igual a eles, todos os outros estudantes que estão empenhados em responder as questões, ok? Vamos aí para a questão 5, como disse a professora, ela é bem grande, vamos ficar atentos, hein? Para ver se você marcou a sequência correta, ok? Vamos afirmação por afirmação e você já vai vendo se marcou corretamente ou não, ok? Vamos lá. Marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, você vai ler a questão, você vai ler a frase, vai analisar e vai responder. Vamos lá para a primeira. A Escola de Formação Geral enfatiza as qualificações intelectuais gerais de línguas, matemática, oratória, política e leis. Essa aqui é uma alternativa que nós vamos marcar para ela V, porque ela é verdadeira.
Espero que todo mundo tenha acertado. Vamos para a seguinte. Ainda hoje, o trabalho encontra-se dividido em trabalho manual e trabalho intelectual. Aqui a letra V. Professor, a segunda, qual é? A segunda, é verdadeira. Ainda hoje, realmente isso acontece, né? Vamos para a próxima. Terceira afirmação. Dos trabalhadores intelectuais se reserva um domínio teórico amplo para prepará-los para as atividades de governança. Verdadeiro ou falso, professor? Então, professor Eliene, essa aqui, ela é? Verdadeira! Exatamente. Essa é uma questão verdadeira. Então, aqui nessa primeira etapa, todas elas foram verdadeiras. Vamos então para a próxima. Educação profissionalizante é o modo pelo qual a responsabilidade das atividades do lar é dividida entre seus membros. Essa aqui, professor, claramente, a educação profissionalizante e divisão das atividades do lar não combina. Essa aqui, ela é falsa. Educação profissionalizante não está relacionada à divisão doméstica do trabalho, não é verdade? Esta é falsa. Ok, então vamos para a próxima. Dos trabalhadores manuais se esperava uma formação prática ligada às suas atividades, dispensando os conhecimentos teóricos. Essa é o que, professor Eliene? Esta é verdadeira. Verdadeira. Né, os trabalhadores manuais se esperava no passado que eles somente executassem as atividades, que eles não refletissem. Por isso que para eles sequer existia escola. Escola para eles não era necessário. Né? Agora, a outra alternativa, a escola é uma maneira como a sociedade é organizada como um todo para garantir a sua própria sobrevivência e a sua continuidade, ou seja, a sua reprodução. Essa aqui, professor Eliene, alguém marcou essa como verdadeira, será? Deixa eu ver aqui, parece que não, hein? Todo mundo acertou dizendo que é falsa. Exatamente, esse aqui é o quê? A forma ou a maneira como a sociedade é organizada para garantir a sua própria sobrevivência e a sua continuidade. Isso aqui é o modo de produção, é o conceito de modo de produção. Não está relacionado à escola nesse conteúdo. Então, temos aqui que a primeira dessa série de afirmações, a primeira foi falsa, a segunda foi verdadeira e a terceira também foi falsa. Espero que todo mundo tenha acertado. Ok, então agora vamos para a próxima. O trabalho intelectual é o processo tecnológico pelo qual as máquinas executam atividades relativamente complexas sem a necessidade de um operador fixo. Gente, essa aqui também ela estava dada. Essa aqui não tem a ver com o trabalho intelectual. Né? O conceito de trabalho intelectual é outro. Esse aqui, o processo pelo qual as máquinas executam atividades relativamente complexas sem a necessidade de um operador fixo, é o conceito de automação. Então, essa aqui, ela é falsa. Falsa. Não está aqui nessa questão o conceito de trabalho intelectual. Tem outro conceito aqui. Então, vamos para a próxima. Educação profissionalizante enfatiza aspectos operacionais vinculados ao exercício intelectual e manual de uma tarefa específica. Essa aqui, professor Eliene, como é que está aí no chat? Essa aqui tinha um pouquinho mais de complexidade. Esta daqui, olha, teve gente que
que errou, colocou como falsa, mas na verdade é verdadeira. Exatamente. Ela enfatiza os aspectos operacionais vinculados ao exercício intelectual e manual. Por quê? Porque lembra lá que no modo de produção capitalista houve uma visão diferente e que o trabalho passou a representar valor. Então, essa aqui, ela é correta hoje, né? Ela enfatiza, está no presente, atualmente, ela enfatiza, sim, os aspectos operacionais, mas também intelectuais e manuais. Por quê? Porque no processo de operar a máquina, não é só chegar lá e ligar o botão, né? Hoje a atividade mais complexa exige algum tipo de reflexão. Então, é um conceito diferenciado. Vamos para a última sequência. Com relação ao trabalho intelectual, pelo fato de o trabalhador utilizar a tecnologia da informação, há a necessidade de estar na fábrica ou na empresa para realizar uma atividade. Então, gente, esse aqui também não tem relação com o trabalho intelectual. O que a afirmativa está falando? Que em relação ao trabalho intelectual, o fato do trabalhador utilizar a tecnologia da informação não tem relação com o trabalho intelectual. Isso aqui está falando do teletrabalho, né? Do teletrabalho. Então, essa aqui é uma alternativa falsa. Alternativa falsa. A próxima alternativa, professor. No modo de produção tribal, sendo o trabalho na fábrica o que garantia um pagamento direto, ele passou a ser considerado o trabalho de mulher. Não tem nada a ver com o trabalho de mulher. Esse aqui, o modo de produção tribal, todos realizavam a mesma atividade e todos ensinavam enquanto trabalhavam. Lembra lá que a vida, o trabalho e a aprendizagem aconteciam sempre no mesmo contexto. Então, não tem trabalho na fábrica ou trabalho de mulher, essa questão lá no modo de produção tribal. Então, essa questão aqui, ela também é falsa. Vamos para a última afirmação. Sobre a educação no modo de produção escravista, podemos dizer que é o estabelecimento de normas e a sua transformação em leis que devem ser obedecidas por todos os seus membros. Não, porque no modo de produção escravista, né, não tem essa relação com o estabelecimento de normas. Esse aqui que está falando de estabelecer normas e transformação em leis, esse aqui é uma das características dos modos de produção, né? Não tem nada a ver de forma específica com o modo de produção escravista. Então, essa aqui é uma alternativa também falsa. Todas essas questões aqui desse slide, elas são falsas. Muito bem, e assim encerramos as várias questões. Parabéns aí para a Fabiana, que acertou também, pensou, fez exercício e não desistiu. Parabéns aí também ao Luan, que participou, e a todos os outros estudantes que estão conosco. Esta foi a última aula, a quarta aula. Teremos semana que vem prova, estude, fique atento, faça revisão, assista novamente e você vai sair super bem nesta prova. Quero ver todo mundo aí tirando nota máxima, ok? Obrigada, gente. E aí, pessoal, como foi? Aproveitaram o conteúdo? Fizeram as anotações? Olha lá, hein? As anotações são sempre importantes para vocês absorverem melhor os conteúdos. Nossa aula já está quase no final. Mas isso não quer dizer que vocês vão relaxar. Continue ligadinhos aí e não percam nadinha. Foquem nos estudos e até a próxima aula, galera! Beijos, tchau!